Olá, querido aluno, tudo bom? Aqui, professor Michel Vinagre, agradecendo a sua audiência. Nós estamos falando aqui sobre a teoria funcionalista, né? Teleológica, de Klaus Roxin, extremamente importante para você. Tivemos a primeira aula e nós estávamos falando das principais ideias, né, do funcionalismo penal teleológico. Falamos a primeira, né, que é a ação conceituada como manifestação da personalidade. Falamos da ação típica penal, né? Como a realização de um risco não permitido e finalizamos a isso, né, a sistematização da culpa, né, que ela só é alcançada com a teoria da imputação objetiva. Então vamos olhar agora aqui, vamos entrar na aula de hoje. Queria pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. É, sobre a tipicidade e ilicitude, né? Segundo o Roxin, né, a tipicidade e a ilicitude ela forma um injusto que deve ser examinado na perspectiva da teoria da imputação objetiva. Né? Então, nós temos aqui o direito penal o código, o caminho para o direito penal do autor, né, não dos fatos. Então, você tem que estar dando uma olhada ali dentro do conceito do autor, mas objetivamente com a ação penal realizada. A culpabilidade, né, é a necessidade da pena. Ele arrasta essa ideia principal, né, como um suporte da teoria da prevenção. Prevenção. Ele fala muito sobre prevenção, porque nós vamos falar ali até no resumo, um pouquinho à frente, sobre como ele se importa, né, com a questão do direito penal, mas com limitações do Estado. Né? Então, a culpabilidade, né, necessidade da pena, com suporte na teoria da prevenção. Ele passa a integrar, né, a segunda categoria do fato punível, que vai se denominar de responsabilidade, ou seja, é uma proposta direcionada a atingir os fins da pena. A pena tem que ter um fim, não é penalizar, porque se fosse isso, você tinha ali, né? Ele vem, eu já falei na primeira aula, algo que é muito influenciado ali pela Segunda Guerra Mundial, e ele viu as barbáries da guerra e, obviamente, que ele viu o que o Estado pode fazer, principalmente o Estado nazista, né? Então, tem. Agora, uma coisa interessante na ideia do funcionalismo, que ele vai falar o seguinte, tanto a culpabilidade quanto a necessidade preventiva, elas são determinantes e de maneira conjunta da pena. A culpabilidade e a necessidade da pena, ela obrigatoriamente tem que estar de mão dada, né? Não tem como você afastar um ou outro. Nos tipos culposos, ele abre também um bom tópico, mas eu não vou falar aqui na aula, mas eu aconselho a você, principalmente quanto ao dolo. Vou ver se eu elaboro uma aula sobre isso, né? A influência de Klaus Roxin sobre o dolo, né? Sobre a teoria do dolo. No tipo culposo, né, a essência indica que o resultado deve representar uma realização do risco não permitido. Ou seja, né, isso tem que ter um cuidado consubstanciado no tipo de tentar prevenir. Né? Prevenção, teleológico. Né? Você vai entender aqui no resumo por que esse nome. Né? Outra ideia também central, neofrágica do pensamento dos funcionalistas, de Klaus Roxin, é o seguinte, ela é uma motivadora de comportamento conforme a norma. A ameaça de imposição de sanções motiva os indivíduos a se comportarem de acordo com a lei. Ou seja, eu não tenho que gerar simplesmente uma sensação de medo, eu tenho que gerar uma sensação de inserção. Esse indivíduo tem que estar ali voltado para a norma jurídica, porque ele entende, né, o conceito da norma. Ou seja, o principal é gerar uma prevenção geral e antecipada, né, para que não sofra suas penalidades. As cartas da manga têm que estar ali abertas, bem divulgadas. Né? A pessoa tem que ter a noção exata. Apesar que muitos crimes, principiologicamente, ele que você tivesse um lugar, né? Se esse lugar não tivesse um código penal, com certeza a figura do matar poderia ser errada, né? Pelo menos dolosamente. Você pode ter ali elementos como tribos indígenas, etc. e tal, do homicídio, mas de alguma forma preservar a espécie, preservar o líder. Agora, o motivo fútil, né? E o ignóbil que tem ali no Código Penal, né, o motivo torpe, o motivo fútil, né, só existe realmente numa sociedade com regras, e mesmo assim ela é violada. Ou seja, você vê que essa prevenção geral não foi atendida, né, de maneira nenhuma. Redução da violência estatal, esse é um trabalho magnífico de Roxin,
porque até hoje, né, ele é um dos grandes colaboradores do direito humano, porque, embora legítima e necessária, não se esqueça disso, né, a pena não deixa de ser uma agressão ao indivíduo, devendo, portanto, restringir-se aos casos necessários e legais. Por isso que ele vai ser um dos pioneiros da justiça restaurativa, como um exemplo do juizado, a qual ouso dizer que é a justiça do futuro, é restaurativa. Hoje, se você tivesse um debate se uma vítima, que é o iPhone dela 14 Pro Max, que ela perdeu, um cara 10 anos na cadeia, talvez eu queria isso, uma indenização. Né? Um direito nosso pensar. Ah, mas aí, de alguma maneira, o cara roubava aumentaria, tá, só estou falando que deu um exemplo grosseiro, seria um estudo sociológico, mas muitos dos crimes, ameaça, crime contra juras, são resolvidos, às vezes, numa composição civil, né? Promocional de transformação social, auxiliando em mudanças que garantem a evolução da comunidade. Então, essas são as ideias neofrágicas. Eu trouxe aqui um pequeno resumo, um bate-bola, né, para você não entrar cego. Já falei na primeira aula da importância de você entender o funcionalismo, né, o funcionalismo teológico, o funcionalismo sistêmico, de Jacobs, que a gente vai falar na próxima aula, a teoria da finalidade, que é adotada pelo Código Penal, grande jurista, por Wetzel. Então é necessário, porque esses são as vigas-mestres, cai muito em prova de direito penal geral, segunda fase, prova oral, muito, 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 muito. O funcionalismo teleológico, ele propõe uma abertura à interpretação axiológica do direito penal. E esse que é o principal. Ele é teleológico porque ele é axiológico, ou seja, ele quer saber discutir valores, ele quer discutir realmente, ele não quer simplesmente punir, matar, tira da minha frente. Ele busca romper com o modelo ontológico, que é muito mais pesado, finalístico, né? E pressupõe reduzir a dogmática penal. Ou seja, o direito penal é a última ratio, ela tem que atingir realmente se for necessário, em razão da preponderância do princípio das políticas criminais. Ou seja, as políticas criminais é que ditam o Estado, não é nem a questão legislativa. Né? A gente sabe que cada um, direito penal criminologia é outro, a política criminal é outro, mas é a política criminal que vai ditar a norma, na verdade, lá na frente, né? Onde como que eu atuo aqui, como que a criminalística, né? Ela vai te dizer os pontos de aonde está sendo incidente, né? A política criminal vai agir como você de alguma forma enfrentar aquilo. Então, no funcionalismo teleológico, né, a ação é manifestação de personalidade, ou seja, não é uma ação volitiva, né, como na teoria da psicológica pura, né, do psique. Não, não tem nada disso. Seria a questão de personalidade, ou seja, o dolo, né, o agente com ânimos direto de fazer, para não ser repetitivo. Já falei para você dar uma olhada em Roxin, né, e sua obra sobre o dolo. Não é que tem um livro sobre o dolo, né? Seus pensamentos sobre o dolo. Talvez eu faça um vídeo aqui. A tipicidade de ilicitude, né, forma injusta, o qual deve ser interpretado com suporte da teoria da imputação objetiva. Né? O crime é um justo responsável, ou seja, ele tem que ser responsabilizado. Há um responsável por trás. A responsabilidade é formada pela culpabilidade e tem que haver uma necessidade da pena. Já falamos isso na aula anterior. De modo, né, que você, para punir, né, uma pessoa, não basta o cometimento de um fato típico. Ele tem que ser ilícito, ele tem que ser culpável e ele tem que demonstrar a necessidade da pena. Então, no caso, não é que então, professor, você está falando que tem um dualista, vai ter, então, no caso, a necessidade aí de 4 elementos. Não, não é isso. A teoria é tripartite mesmo, né? O fato é típico, ilícito, culpável. Mas agora tem que haver uma demonstração, aquilo tem que ser culpável. Tem um exemplo que circula muito, né? Que mataram uma baleia aqui nos anos 60 e criaram uma lei doida aí na época, né? Para que crime, todo mundo que tocasse. Eu até peço perdão não ter me preparado melhor nesse exemplo, mas você vê aí, né? E aí a questão é a seguinte: essa lei atingiu a sociedade, foi um fato isolado, né? Não é foi maus tratos como o animal, não. Acho que foram tentar ajudar a baleia e não conseguiram. Então, é mais ou menos isso, né? É necessária essa pena? Se não for necessário, para que você vai construir o arcabouço do direito penal? O Roxy é muito necessário na questão da justa causa, né? Então, a missão do direito penal é a proteção dos bens jurídicos mais relevantes. Grave isso. Você tem que gravar
o direito penal tem que procurar, tem que proteger meios jurídicos relevantes, não pode ser qualquer coisa, gente. Isso é uma sandice, isso é uma coisa de doido, entendeu? Então, eu estava até falando, eu vou até falar sobre o direito penal do terror à frente. Se a proteção de determinado bem jurídico não é indispensável ao indivíduo, ou seja, ele não é indispensável à manutenção da sociedade, não deve incidir no direito penal, mas em outros ramos do direito que puna-se, né? Que vira-se res in pis, ou seja, o fato consumado ali já gera o direito de indenizar, questões da própria, na ordem de improbidade administrativa, quer que se acrescente, invente, mas tire do mundo do direito penal, porque o legislador ele joga para a plateia, ele não investe em educação, ele não investe em nada, ele simplesmente faz uma lei ali e aumenta a pena, firme a parte. E o Brasil está cheio de lei. E por que as coisas não funcionam, né? Por que a política... Eu não estou levantando nada se você libera ou não libera. Eu só estou falando o seguinte, por que as coisas não funcionam? Porque não vai ser com lei penal que as coisas vão funcionar, né? Então, o Roxin, né, ele vai falar que o direito penal não veio para trazer valores éticos, morais, né? Segundo o Roxin, ele não fala isso, né, mas pelo incorporamento, né, tinha que ter crime de adultério, isso é uma questão moral, entendeu? Da igreja, do clero, tanto é que não existe mais. Mas é nessa questão, não é para ter valores éticos, morais, é para você buscar ali algo que de alguma forma não pode ser tutelado por outros ramos do direito. E é assim que tem que ser, e assim tem que existir. Ele entende que essa seria a função exclusiva, né? A função exclusiva de outras partes, não esse, né? E ele é chamado também de teoria teleológica, né? Porque busca a finalidade do direito penal. Praticidade. Se tem uma pessoa que é prática, se tem uma pessoa que é moderada, se tem que uma pessoa que, sabe, entende, vamos resolver isso, é a teoria funcionalista sistêmica, né? Ela é moderada também, só abrindo nada de novo, né? Característica, né, dela, né? Ela é moderada, é dualística, de política criminal, ela é racional, teleológica, né? Finalidade do direito penal, né? Proteção de bens indispensáveis, não vem trazer valores éticos e morais, né? É moderado, o direito penal tem que ter limites impostos pelo próprio direito penal e demais ramos do direito. Um direito penal sem limite é a barbárie. Ela é dualista, né? Ela convive em harmonia com outros ramos do direito, reconhece o sistema jurídico em geral. Ou seja, se eu acho que o direito penal só tem que proteger os bens jurídicos mais necessários, eu não posso viver em desarmonia com as outras questões, né? De política criminal, aplica a lei de acordo com os anseios da sociedade, se adapta à sociedade em que ela se insere. E aí a crítica, né? Quem são os deputados que fazem eleição? Os representantes do povo, ou seja, eles que levam a sair da política criminal. Só que muitas das vezes o povo não faz nenhum estudo, sabe? Tem que falar, isso daí não vai resolver. Se você quiser se enganar, vai abrindo lei. Resolve? Não resolve. A gente tem também resultados positivos. A Lei Maria da Penha é uma. Sim, enrudeceu, mas ainda há um número muito alto de violência contra a mulher. Por quê? Tem que ser analisado o porquê disso, entendeu? Então seria nesse sentido. É racional teleológico, né? Movido em razão, em busca da sua finalidade. Ela é teoria racional, teleológica, né? Porque o que ele queria, né? Aqui para finalizar, como que eu terminaria isso? Ele quer fugir da teoria do direito penal do terror, né? A teoria do direito penal do terror é o seguinte, né? O direito penal do terror ele se apresenta de duas formas. Né? Isso cai bastante em prova, tá? Principalmente provas bizarras que não tem conteúdo. Inflação legislativa, ou seja, direito penal de emergência, o que eu estou criticando aqui, que Roxin criticava, que são criados tipos penais desnecessários para dar resposta a qualquer tipo de problema. É para inglês ver, eu fiz alguma coisa. Isso é uma inflação legislativa. Isso é o que a teoria funcionalista, né, teleológica, não quer. Ele também pode atuar na hipertrofia do direito. O que é isso? Um aumento desproporcional da pena, injustificado, né, em casos como se por si só fosse impedir a prática. Ou seja, quando eu não tenho ali, né, a razão e a busca de uma finalidade no direito penal, eu vou ter esse direito penal do terror, ou seja, eu tenho uma inflação legislativa, sair criando tipo penal para qualquer coisa, como se fosse
que vai resolver, quando às vezes é função do Estado, função de saúde, função de educação, ou já pega uma norma penal, né, uma hipertrofia, ou seja, aumento, passa uma pena de 2 para 6, 8, 10 anos e que se dane a pessoa. Então, na verdade, o sistema funcionalista de Claude Roxin, né, teleológico, moderado, dualista, é extremamente importante hoje. Por ele ser importante, ele é obrigatório no seu estudo. É obrigatório. Essa aula, caso você não tenha acesso, é para você ler, é para você procurar. Tá bom? Espero ter ajudado. Um beijo no coração de todos. Pessoal, dá uma força aí, curte, compartilha, joga em grupo de estudo aí, dá essa força pro o irmão de vocês aí, tá? Nós juntos vamos conseguir a sua aprovação, tá? Querendo Deus. Deus abençoe, um beijo no coração de todos.